A paz do Senhor, pregadores e pregadoras da Palavra de Deus. Hoje eu vou trazer para você um esboço extraordinário, muito bem estruturado para o culto de mulher. Eu sou o pastor Alencar Costa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você já pensou que a qualquer momento você pode ser convidado para pregar, para ministrar a palavra em um culto de mulher, em um culto de senhoras? E se você tem nesse momento um esboço pronto, bem estruturado, vai ajudar muito. Em primeiro lugar, ele vai ajudar na clareza. Em segundo lugar, ele vai ajudar porque ele vai estar todo definido, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da mensagem. Além de todos esses benefícios, ele vai ajudar muito na ansiedade, né? Retirando aquela velha ansiedade. O que é que eu vou pregar em um culto de mulher? Então, o vídeo de hoje simplesmente está imperdível. E eu gostaria de convidar, se você já gostou dessa ideia, eu te pergunto, você já é um inscrito aqui no canal? Você ainda não é inscrito? O que você está esperando para se inscrever? Porque toda segunda, quarta e sexta-feira aqui nós temos esboço inédito, ok? Então você está aí vendo o sermão, aí é o sermão, a mensagem, o esboço completo, né, a visão geral, e vamos para as partes importantes do esboço. Aqui você vê a ocasião. Esse esboço é ideal para o culto de mulheres, não que você não possa pregar em outra ocasião. Tema: não chores. O texto é Lucas, capítulo 7 em diante, do versículo 11 ao 17. A introdução, você tem aí uma sugestão. Eu vou deixar essa sugestão que você pode mudar, você pode fazer da sua maneira, até diferente, tá bom? Aí você poderia pensar, né, falar logo sobre o tema. Nós gostaríamos de falar com vocês sobre o tema Não Chores e falar que nós vivemos em tempos difíceis, tempos de dor, de sofrimento, de lágrimas. E aí você fazia um link, né, e falava do drama da viúva de forma breve, que está bem de forma breve, para depois ligar isso às partes do sermão. Quando você terminasse de fazer a introdução, que deve ser breve, aí você poderia dizer: então eu gostaria de ver com os irmãos algumas lições tiradas do texto bíblico. E as lições, deixa eu te falar, são essas aqui, ó. Primeira lição seria: Jesus vê a nossa dor. Segunda lição: Jesus se compadece da nossa dor. Terceira lição: Jesus é poderoso para enxugar suas lágrimas. Quarta lição: Jesus é poderoso para triunfar a morte. E quinta e última: Jesus é aquele que nos devolve esperança. Observe que está muito bem estruturado esse esboço, tá? E aí a gente passaríamos para a primeira lição, para ampliar a primeira lição. Vamos abraçar essa missão aqui, vamos ampliar. Jesus vê a nossa dor. Olha o versículo 13, está escrito o seguinte: vendo ao Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Veja, não foi a mulher quem viu Jesus, foi o contrário. Foi Jesus quem viu a mulher. Jesus quem viu a mulher. Ele viu, o que foi que Jesus viu? Ele viu o seu drama, ele viu a sua dor, ele viu o seu sofrimento, ele viu a sua aflição, tá? Ele viu as suas lágrimas. E aí você pode, com muita confiança, dizer para a igreja que muitas vezes as pessoas não vê, mas Jesus vê o sofrimento, a dor, o drama. Às vezes o pastor não vê, o filho não vê, às vezes o marido não vê, mas Jesus vê. Está dizendo assim, ó, no versículo 13: Jesus vendo-a, né, se compadeceu dela. Jesus é o Deus que vê, né? É o Deus que vê. E aí você pode passar agora para a segunda lição, que é essa daqui, ó. Jesus, ele se compadece da nossa dor. Jesus se compadece da nossa dor. Vendo-a, a mulher, né? Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Aí está dizendo que Jesus se compadeceu da mulher.
Jesus, ele se compadece das pessoas em suas situações específicas. Nós estamos bem aqui, ó. Jesus compadece da nossa dor. Então, como eu estava dizendo, você pode ampliar essa segunda lição dizendo que Jesus, ele se compadece das pessoas em suas situações específicas. E nós já estamos vendo que ele se compadeceu da viúva que havia perdido o filho único. Nós vemos que também lá na Bíblia que ele já se compadeceu de um leproso que buscava ser purificado. Ele se compadeceu de uma multidão que não tinha pastor. E se você for lendo a palavra de Deus, você vai ver que ele se compadeceu de várias pessoas em cada situação em que elas se encontravam. Tá? Aqui é uma sugestão de ampliar, você pode até fazer diferente. Então, nós vimos aqui que Jesus, ele não só vê a nossa dor, mas ele também, ele se compadece da nossa dor. Tá? Ele se compadece da nossa dor. E aí agora nós vamos passar para a terceira lição que o texto nos apresenta. A primeira lição é: Jesus vê a nossa dor, Jesus se compadece da nossa dor. E a terceira lição é: Jesus é poderoso para enxugar suas lágrimas. Agora, antes de nós entrarmos na terceira lição, eu queria te falar, você já percebeu como esse esboço ele é todo, mas muito bem estruturado, muito bem organizado e muito claro? Pois é, toda semana nós temos esboço aqui. Esse é um esboço para o culto de mulheres, mas nós também vamos colocando esboços sobre a família, esboço de pregação para a ceia do Senhor, para a Santa Ceia, esboço de pregação para culto de jovens. Então, se você não é inscrito, o que você está esperando? Quando você for inscrito, cada vídeo que vai ser colocado, o próprio YouTube lhe encarregará de dizer, vai se encarregar de dizer para você que tem vídeo novo aqui no canal. Então vamos ampliar essa terceira divisão. Jesus é poderoso para enxugar suas lágrimas. No versículo 13 ainda diz assim: vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Jesus disse: não chores. Como que Jesus pode dizer para a pessoa não chorar em um funeral, né, em uma reunião fúnebre onde ela vai sepultar o filho? Por quê? Porque ele pode dizer isso? Porque ele tem poder para mudar a história. Jesus, ele pode sim enxugar nossas lágrimas. No caso da viúva, né, Jesus é poderoso para enxugar nossas lágrimas. Nós podemos dizer que no caso da viúva, o que foi que ele fez? Como que ele enxugou as lágrimas da viúva? Devolvendo aquilo que ela mais amava e havia perdido, que era o seu filho. Quando Jesus devolve o filho para aquela mulher são, restaurado, vivo, ela não tinha mais motivos para chorar. Para que ela vai chorar? Ela agora só tem motivos para se alegrar. Ela só tem motivos para sorrir. Por quê? Porque Jesus devolveu a ela aquilo que ela havia perdido. Às vezes, veja bem, às vezes a pessoa não perdeu um filho. Às vezes a pessoa não perdeu um ente querido, mas há muitas pessoas, e aí você pode aproveitar isso para fazer uma aplicação para a igreja. Porque há muitas pessoas que não enterraram filho, não enterraram entes queridos, mas sepultaram projetos, enterraram sonhos, tá? Então você pode dizer novamente, olhar com confiança, com fé e dizer que Jesus, ele tem poder para ressuscitar projetos. Jesus tem poder para revitalizar sonhos. Ele tem poder para reviver ideias que as pessoas sepultaram numa gaveta, ideias de maravilhosas, mas que por algum motivo, alguma razão, as pessoas se esmoreceram e não colocaram essa ideia para frente. Jesus, ele tem poder para ressuscitar projetos, para revitalizar sonhos, para reviver ideias. Às vezes a gente não sabe
como é que vai ser feito, mas Jesus sabe. A viúva, ela não sabia jamais, não tinha nem a noção como que Jesus ia ressuscitar aquele menino. Ninguém sabia, mas Jesus sabe, tá bom? Jesus sabe. Jesus, ele é poderoso para enxugar nossas lágrimas, e só ele que sabe, de uma forma que apenas ele sabe como que isso será feito, ok? Então vamos passar aqui agora para o nosso quarto, né? Quarta lição. Jesus, ele é poderoso para triunfar sobre a morte. Olha aqui, ó. Jesus é poderoso para triunfar sobre a morte. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-se. Vamos ampliar esse quarta lição, observando alguns verbos e algumas frases. Alguns verbos e frases. Chegando-se, o que significa? Que Jesus, ele não se afasta de nós em nosso sofrimento, muito pelo contrário, ele se aproxima de nós. As pessoas, muitas vezes, quando a gente está numa dificuldade tremenda, as pessoas se afastam, porque tem até medo de que a gente vá pedir algo a elas, então elas acabam se afastando. Mas Jesus, diz o texto, aproximando-se, chegando-se, né? Jesus, ele se aproxima de nós em nosso sofrimento. E aí também está dizendo assim, ó, parando os que o conduziam, ou seja, Jesus tem poder para parar o inevitável, aquilo que ninguém pode parar. Jesus pode, ele é capaz de interromper trajetória de dor, trajetória de sofrimento, trajetória de desespero. Ele pode tudo, ele é Deus. E aí diz que, ainda no versículo 14, que ele tocou o esquife e disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Esse daqui eu vou deixar como uma lição de casa para você ampliar. Tocou o esquife e depois: Jovem, eu te mando, levanta-te, tá? Você vai, como que você ampliaria esse aí? Vai, se esforça que você consegue. É uma lição de casa para você. E aí nós chegamos agora ao quinto e último, né? Quinto e última lição do texto, que é: Jesus é aquele que nos devolve esperança. Lembra que eu falei para você que esse esboço ele é para o culto de mulheres. Sabe o que você vai fazer? Me diga aí qual é o dia de culto de mulher na sua igreja. É no primeiro domingo? É no segundo domingo? É no dia de sábado? Quando é que tem culto de mulher na sua igreja? Coloque aí nos comentários. Vamos ampliar aqui o quarto e último ponto. Jesus é aquele que nos devolve esperança. Versículo 15. Está escrito o seguinte no versículo 15: Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus o restituiu. Veja aqui, o que foi que aconteceu aqui? Jesus tirou o jovem dos braços da morte e entregou para os braços da sua mãe. Ele colocou o jovem de volta nos braços da mãe. Você pode fazer uma aplicação nesse momento. Você pode dizer para a igreja com muita fé, com convicção, que ainda que determinado irmão, determinada irmã tenha sido atingido em cheio pelos dramas da vida, pelo sofrimento, pelo desespero, por agonias, por situações complicadíssimas, você pode dizer que Jesus tem poder para trazer esperança, tá? E aí você pode passar para a conclusão da mensagem. Depois que você falou com certeza que Jesus tem poder para dar esperança, e com certeza nós sabemos que ele tem, aí você já está caminhando para os momentos finais. Aí você chega à conclusão da mensagem. A conclusão eu já deixei aí pronta para você. Você pode até ampliar ou mudar alguma coisa. O importante é que na conclusão você conclua mesmo. Não fique falando mais e mais palavras. Chegou o momento de concluir. Conclua
a mensagem, tá? Eu espero que esse esboço te ajude, tá? Eu espero que ele seja uma bênção na tua vida, e você pode mudar alguma coisa do que eu falei, você pode ampliar, até melhorar. De repente o Espírito Santo te mostrou algo aqui que eu não vi, e você pode fazer de uma maneira diferente, tá? Para a honra e a glória de Deus. Você já é inscrito no canal? Se você não for inscrito no canal, vem aqui e se inscreva imediatamente, para que você fique sempre acompanhando nossos vídeos, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fique com Deus. A paz do Senhor a todos.